Alô, som. Alô, som. Você está me escutando? Tá me ouvindo agora? Tá bem? Tá bom o som? Você consegue me ouvir agora? O som tá bom? Vou botar a música em seguida. Agora com o som. A música tá boa?
carne não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor, e levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela
Paz a todos, amém? Estão me ouvindo? Pode comentar se o som tá bom aí, que eu estava fazendo um teste, não deu muito sucesso. Mas vamos indo, uma hora a gente acerta. Louvado seja o nome do Senhor. Estão me ouvindo bem? Registra aí, por gentileza, para ver se o som está saindo. Glória a Deus. Ok. Ô, Daniel, seja bem-vindo, Pai do Senhor, tudo bem? Estou ajustando o som. Quando bota a música, não sai o som, fica muito ruim. Ele deve usar a mesma placa, então deve ser isso. Mas a gente vai tentando. Eu só consigo testar isso ao vivo. Não consigo testar isso sem estar ao vivo. Amém? Desejo a toda a paz do Senhor. Boa noite. Estamos aqui novamente no mais um momento de reflexão. Dia 3 de junho de 2020, 23 horas e 2 minutos. É sempre uma alegria estar aqui, podendo trazer a semente da palavra de Deus, onde eu posso aqui compartilhar, né, o bem mais rico, né, o bem mais precioso, que é a palavra de Deus, né? Eu me sinto honrado e agradecido a Deus por Ele confiar a mim esta obra, né? Eu sou pequeno demais, né? E mesmo assim Deus me vê e eu estou aqui fazendo esta obra. Amém? E espero que todos se sintam-se na casa do Senhor, né, nesses momentos tão difíceis que nós estamos enfrentando, com Covid ou sem Covid, né? As dificuldades nós temos ela, mas Deus é conosco sempre, né? E hoje, né, Deus colocou no meu coração de uma pergunta, né? O mar está fechado, né? Então, um momento de reflexão. O mar está fechado para você? É o que nós vamos ver nesta noite. Por que que ele se fechou? O porquê que ele está fechado? O porquê que ele vai continuar fechado, né? Claro que quando eu falo isso, dentro dessas perguntas, muitas vezes a gente não acha a resposta diretamente, né? Mas aquilo que for comentado, provavelmente Deus vai lhe trazer estas respostas. Amém? Que o nome do Senhor seja glorificado aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Sou o presbítero Mário, falo aqui do estado do Rio de Janeiro, do bairro de Olaria, zona norte do Rio. Amém? Vamos aqui então. A palavra que está no meu coração hoje, que o Senhor colocou, é em Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Amém? E diz assim a palavra de Deus. É interessante que o título já deste capítulo 3 em Êxodo, já fala assim: Deus fala com Moisés. Deus fala com Moisés. Daí, eu faço uma pergunta para você nesse momento de reflexão. Deus fala com você?
Reflita. Deus fala com você? Agora, uma outra pergunta para você, nesse momento de reflexão também. Você fala com Deus? Deus fala com você? É uma pergunta. E a outra é, você fala com Deus? Ou você tem falado com Deus? Ou Deus tem falado com você? É interessante quando a gente para pensar, nós paramos para nos perguntar, né? Vem várias perguntas, várias formas de perguntar, e cada formato de pergunta pode parecer a mesma coisa, mas não é, né? Deus fala com você é presente, né? Deus tem falado, né? É uma coisa contínua, né? E Deus falou com você é uma coisa do passado. Então, são de presente, passado e contínuo, né? E assim vai, nós podemos fazer vários formatos de pergunta, né? Em relação se você tem esta intimidade com Deus. Daí, quando se pergunta, você tem intimidade com Deus? Daí você responde todas essas perguntas e quaisquer outras que vierem para você. Então, tudo é uma questão de intimidade com Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no título, nós temos Deus fala com Moisés. É uma afirmação, né? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os amigos e irmãos aí devem estar perguntando o que isso tem a ver com mar fechado, né? Quando se fala em mar fechado e bota a imagem de Moisés, nós imaginamos que vamos falar sobre o Mar Vermelho, sobre abrir o mar, né? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Você não errou quando você pensou isso. Amém? Mas, até chegar à parte do Mar Vermelho, né, onde Deus ali faz outra maravilha, ele fez várias, né? Mas quando ele faz o milagre de abrir o Mar Vermelho, o que eles passaram até chegar ali na vitória? Aí que está o ponto que nós vamos ver, ou vou tentar mostrar aos amados aqui que estão na live, e os que vão ouvir depois também, os internautas, né? Qual o processo disso, né? Então, as dificuldades que nós enfrentamos, nós queremos solução rápida, mas tudo tem um processo. Tudo tem um processo, tudo tem um andar, tudo tem uma aprendizagem, tem um arrependimento. Quando eu falo, eu estou falando no modo espiritual, amém? Modo espiritual. O que você faz na carne afeta o mundo espiritual, amém? É assim que funciona. Então, nós temos que entender como funciona a carne para poder começar a entender como funciona o lado espiritual. Amém? Então, nós verificamos aqui que Moisés estava apacentando as ovelhas, e aí ele estava caminhando no meio do deserto, e se dirigiu ao Monte Horebe, né? No Monte Sinai, existem mais outros montes, lá esse era o Monte Horebe, que era o monte de Deus. A palavra, as escrituras não falam com exatidão onde é este Monte Horebe, né? Se acha que é em determinado local e as pessoas vão lá e oram, né? Mas não se tem a localização exata dele, não,
né, do ponto, né, onde foi. Sabe que é para as bandas de lá, né, mas não se sabe. Então, o homem, como o homem quer se aparecer, quer forçar, ele diz, não, foi aqui, né, mas não tem nada explícito, né, indicando que ali é, porque se Deus quisesse que todo mundo soubesse onde é que era, ele falaria, né, escrever nas escrituras, dando endereço, CEP, tudo certinho, né, assim como ele fez quando ele escondeu o Jardim do Éden, não é para o homem saber onde é que fica. E se ele botou guardiões na porta, anjos na porta, é que o homem pode descobrir, pode até tentar descobrir onde é que é, né? Porque se ele colocou anjo, guardas na porta, é para ninguém chegar perto, né? Senão, estaria no mesmo local sempre, na mesma situação, aberto, e viriam soldados lá e ninguém poderia entrar. Né? Então, nós temos que entender a palavra. Quando Deus não quer mostrar, não mostra, e fim de papo. Acabou. Né? Não é para o homem ir atrás de uma coisa que ele não deu a permissão. Né? Então, nós vendo a história, que eu acredito que todos conheçam a história de Moisés, né? As dificuldades que ele enfrentou, as dificuldades que o povo enfrentou, até chegar à vitória, né, de passar pelo deserto. Então, antes de passar para a explicação, ou para os fatos, enfim, eu vou ler outra passagem em Êxodo, tá? Em Êxodo, capítulo 14, versículo 15, que diz assim, a passagem pelo mar, pelo meio do mar, a passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, em todos os seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos teus carros e nos teus cavaleiros. Amém? Então, nós partimos mais ou menos de um pouco antes do início da história de Moisés, né? E viemos aqui já para o final, onde é a passagem pelo Mar Vermelho, certo? Então, só pegar as minhas anotações aqui, que eu anoto, para não fugir muito do que nós queremos conversar, do que Deus quer falar nesta noite, né? Então, vamos tentar entender esse processo, né? Esse processo de abrir o Mar Vermelho, como é que Moisés conseguiu abrir o Mar Vermelho, qual foi o processo que ele levou, como Deus agiu e por que Deus quis abrir o Mar Vermelho. Porque aquilo ali foi obra de Deus, né? Deus quis, Deus podia não abrir o Mar Vermelho. Por isso que vem a pergunta do momento de reflexão, o mar está fechado? Né? Então, se nós olharmos a história, como ocorreu, nós temos o povo de Israel no Egito, né? Que era o quê? Uma nação escrava. Ela se tornou escrava dos egípcios porque naquela região existia muita navegação por causa do rio Nilo, né? Que era o principal meio de fazer a transição do que eles... do tipo de tecido que eles faziam lá, para poder para o comércio funcionar na navegação. E ali o povo de Israel, ele era uma mão de obra barata, e ela foi escravizada, né? Porque era uma mão de obra fácil de pegar, né? Então eles escravizaram eles. Então, 300 anos desde a morte de José, e até o final do Gênesis, o povo de Jacó vivera no Egito cerca de 370 anos, eles estavam lá cativos. 370 anos eles estavam lá. Quanto tempo mesmo você espera para a tua bênção chegar? Pois este povo, né, teve que aguardar 370 anos para começar
né, à espera de uma bênção, né? Então, aqui nós vemos o tempo de preparo que Deus teve que dar, né, para a janela da plenitude, para o milagre de Deus vir funcionar, até abrir o Mar Vermelho. Porque uma coisa é você mudar uma pessoa, é transformar uma pessoa. Isso é uma coisa, né? Eu não estou falando de Deus, estou falando de você, né? Você é cristão, né? Ou você não sendo cristão, você tem que trazer a pessoa para o seu lado, né? Você vai ter que trazer. Ou você vai ficar solteiro, ou solteira, né? Você, quando quer conquistar alguém, você tem seus artifícios, suas maneiras, e você tem que fazer a pessoa acreditar e ver aquilo que você vê para você ter um convívio. Então, isso é uma transformação. A pessoa vai ter que se transformar em determinada maneira para que ela possa haver o convívio com você, né? Estou falando no modo geográfico de duas pessoas, né? Mas vamos estender isso. Então, uma coisa é você mudar uma pessoa, outra coisa é você... Eu vou falar de aula, né? Uma coisa é você dar aula, você sabe uma matéria, você sabe algo que você faz na sua profissão, e você ensina uma pessoa a fazer aquilo que você faz. É uma coisa. Você vai ter as dificuldades de ensino, porque talvez você nunca ensinou, e a pessoa que está aprendendo pode ter dificuldade de aprendizagem daquela função que nunca viu, né? Como o primeiro emprego. Daí você começa a explicar para duas. Daí você vai ver que se você botar duas pessoas sentadas, elas vão começar a conversar e talvez até falar mal de você, né? Então já começa outras dificuldades. Daí, só que duas também não rendem um valor para você suficiente. Você quer aproveitar naquele momento, botar mais pessoas. Aí você bota 20 pessoas. Daí sim. Daí com 20 pessoas você vai ter uma noção do que é o problema de tentar fazer as pessoas pensarem igual a você. Porque cada uma delas vai ter um pensamento diferente. Cada uma delas vão ter problemas diferentes. E cada uma delas vão estar ali por situações diferentes, né? Mas o teu propósito é só uma, é receber o dinheiro e passar a informação. Só que essas pessoas vão falar mal de você, vão falar bem, vão te trazer presente, outras não vão te trazer, umas vão faltar, outras não vão te pagar, outras vão pagar adiantado, e assim vai indo. E daí você começa a crescer. Você começa a crescer, quando vê, você está com 1000 pessoas. Aí imagina, você vai ter que contratar mais pessoas para poder te ajudar, daí tu vai ter confronto com essas pessoas que talvez sejam confiáveis, talvez te roubem, talvez não. Então, por que eu estou falando isso? Eu estou dando um exemplo para que dentro do nosso mundo real, para que nós possamos entender aqui por que eles ficaram 370 anos cativos. Porque imagina, porque nós estamos falando, né, de um povo, deixa eu ver aqui, para não errar os números, né? Nós temos aqui aproximadamente, eu tinha visto aqui, são 600 mil homens. São 600 mil homens. Só de homens eram 600 mil que estavam cativos lá. Quando Moisés libertou, né? Quando Deus libertou, né? Então, ali nós vemos 600 mil homens. Sabe o que é isso? Então, você coloca isso, todos eles presos, né, num local, todos eles presos, tentando, reclamando, o tempo inteiro reclamando, murmurando a Deus porque que eles estão lá, né? Contando as mulheres e as crianças, dá um total de 2 a 3 milhões de pessoas cativas, presas pelo povo egípcio. Então, você já imaginou 3 milhões de pessoas? Cada uma agindo da forma que quer? Você já imaginou 3 milhões de cópias suas? Já imaginou? Pessoas pensando igual você, né? Ou agindo que nem você. Digamos que você é teimosa, ou teimoso. Você vai ter aí 2.999.000 pessoas teimosas.
né? Porque às vezes a gente pensa só numa, né? Agora vamos pensar num todo. São 3 milhões de pessoas que Moisés teve que falar que Deus veio salvá-las. Para pessoas que estariam lá há 370 anos esperando uma salvação. Então, aquelas pessoas que entraram cativo já morreram, já nasceram outras, já morreram, já nasceram outras, assim foi. Amém? Então, teve umas que morreram escravas, não viram a promessa se cumprir, não viram o milagre de Deus acontecer. Né? Então, a partir desta visão, nós vamos ver, né? Nós vamos olhar para os nossos problemas e vamos ver que a gente não está preso, né? Que ninguém está nos forçando a fazer nada. Eu falo isso de nós, né? Em outros países talvez estejam, né? Mas estou falando aqui da nossa realidade, né? Do Brasil, do Rio de Janeiro, enfim. A gente faz o que a gente quer, né? A gente não faz o que os outros querem. Tanto que existe uma ordem do pessoal ficar em casa, porque tem pessoas que saem, não querem nem saber, eu vou sair, né? Por quê? Porque escolheram sair, vão e faz. Em outros países, não, se sair, eles matam. Matam, levam preso. Por quê? Por causa das regras são mais rígidas. Amém? E as pessoas daí se controlam para não sair, para não ser presa, quando a coisa funciona, né? Mas voltando aqui aos fatos que nós estamos tendo entendimento, nós percebemos que são 3 milhões de pessoas que estavam presas e Deus tinha que transformar ou fazer essas pessoas, no mínimo, se arrependerem e entenderem que Deus é tudo, que Ele é o Pai. Amém? E daí nós vamos perceber na história de Moisés que enquanto o povo reclamava, né, ou você reclama que não está conseguindo emprego, ou você reclama, né, que está com uma doença, ou você reclama que está sem dinheiro, ou que você reclama, enfim, são tantas reclamações, tantas murmurações. Daí você olha por aqui, vamos retornar aqui para o nascimento de Moisés, aquele povo já está cativo lá ainda, né? Está cativo lá Moisés, Deus prepara um homem, sem ninguém saber. Deus prepara um. Daí o mal vem e dá uma ordem de matar todos os meninos recém-nascidos, né, para que não aconteça ali um salvador, para que não venha ali a esperança daquele povo. E o que acontece? Deus faz tudo certo. Quando está na mão de Deus, não tem quem aniquile, alguém acabe com a promessa de Deus, né? As parteiras que eram hebreias, né? Elas não estavam contentes com aquilo e acabaram protegendo Moisés, né? Acabaram protegendo. E botaram num cesto, a mãe colocou num cesto impermeável e botou aonde? No rio. Aquela mesma água que afunda, ela faz flutuar também. Olha que interessante. Amém? Momento de reflexão. Aquela mesma água que quando você joga algo, ela afunda, ela faz afundar, ela também faz flutuar. E ela faz flutuar o quê? O bercinho, o Moisés, né, que foi dado o nome de Moisés, né? O bercinho de Moisés. O cesto, né, de Moisés. E as parteiras hebreias revoltadas, né, não querendo fazer aquela morte, protegeram. E o que Deus faz? Faz ele cair lá dentro do reino do faraó e é criado por ele com todo o luxo, como parente, como filho. Amém? Para que isso? Para que depois, lá na frente, ele consiga falar com o faraó de igual para igual, né? Ainda sendo um hebreu, né? Sendo um israelita. Né? Hebreu é um nome destinado a todas as pessoas que moravam do outro lado das margens do Nilo, né? Para o lado do Egito era considerado povo hebreu, mas são todos israelitas, né? Só que é uma descendência hebreia, de hebreu, por isso que chama de hebreu, né? Porque identifica as pessoas que vieram daquela área, daquela região, amém? Então, aqui nós vemos o agir de Deus trabalhando.
Eu vou dizer para você uma coisa, talvez você já saiba, mas eu vou falar. Deus está trabalhando, tá, para transformar você. Deus está trabalhando para tirar esses obstáculos da tua frente, da tua vida. Agora você tem que dobrar o joelho, orar a Deus e ter fé. Pratique a fé. Pratique a fé. Pare de olhar para os outros e olhe para Cristo. Olhe para Deus. E tudo mais ele fará. Amém? Aqui, Deus era com Moisés e com o povo dele. Amém? Deus prepara um homem. Olha o que Deus faz. Tira Moisés lá do conforto dele. Do conforto até não, né? Porque olha que ele passou, né? Mas tira do conforto dele depois, nós vamos ver aqui, e manda ele voltar lá para o Egito para salvar o povo. Então, assim, ele vai fazer alguma coisa, né? Para salvar outras pessoas. 3 milhões de pessoas. Amém? Então, nós temos aqui uma nação escrava, 370 anos escrava, já estavam praticamente, acredito eu assim, que Deus não vai fazer mais nada por nós. Eles continuavam orando, mas já não acreditavam num milagre tão recente, né? Um milagre que fosse possível acontecer. Que talvez é o que você pense, não tem jeito, Deus não está me vendo. Deus está vendo, sim. Deus está vendo. Então, como eles já faziam 300 anos após a morte de José, já tinha trocado vários reis até chegar no faraó, né? O povo de Jacó, que já estava vivendo lá mais de 370 anos, eles já tinham perdido o status, o privilégio, era passado. Toda aquela nação escrava, né, que estava lá, o faraó já nem sabia mais quem era José. As maravilhas que José tinha feito no passado, não sabia. Nem sabia quem era. Né? Então, o status e o privilégio que tinha o povo já era coisa do passado. O seu privilégio, como as pessoas te conheciam, como elas te conhecem hoje, é coisa do passado? Pois Deus aqui volta na vida desses 3 milhões de pessoas aqui e muda a vida de todos eles. Amém? Através de um homem de fé. Né? Então, ali nós temos uma nação escrava, um novo faraó, que há muito tempo já tinha esquecido já que José tinha feito pelo Egito, né? Já tinha esquecido, né? E Faraó, né? Vai passando o tempo, né? Quando começa o nascimento de Moisés, Faraó decide matar todos os meninos recém-nascidos, né? Mas o poder de Faraó não vence o quê? Você sabe? O poder de Faraó não vence a fé. Não vence a fé. A fé daquela mãe que teve que esconder o filho, a fé do povo, a fé daquelas parteiras, talvez nem sabiam por que estavam protegendo, mas Deus sabia o que estava fazendo. Amém? Talvez aquela mãe ali, preocupada com o filho, né, porque ela era mãe e toda mãe se preocupa com o filho, não sabia que Deus tinha algo muito, muito grandioso para o filho dela. Né? E nós sabemos que foi. Ele fez a diferença para 3 milhões de pessoas e para nós, porque hoje nós estamos sentados aqui falando sobre ele. Né? E todas as crianças, o faraó manda que jogassem no rio Nilo, matassem afogadas elas, né? Daí vem aquela mesma água que faz afundar, faz também flutuar, que é o que acontece com o cestinho que a mãe de Moisés prepara para ele. E o tempo se passa, né? Acontece casos lá que Moisés acaba brigando, se desentendendo com o faraó, né? Por motivos que eu não vou relatar aqui, que não vem ao caso, pelo menos nesse instante, né? E quando isso acontece, Moisés já tinha 40 anos, quando ele faz a primeira tentativa de pedir a libertação do povo dele. 40 anos.
Que idade você tem? Momento de reflexão. Que diferença você faz para o reino de Deus? Como estão as tuas obras? Quais são as suas dificuldades? Moisés tinha 40 anos quando tentou, a primeira tentativa que ele fez para tirar o povo, e não consegue. Aí se passam 40 anos a mais, Moisés já tem 80, né? E ele está passando por uma crise de identidade. Por quê? Porque o próprio povo, ele é odiado pelo seu próprio povo. E ele vai para o deserto, aonde sim ele encontra, né, o solo sagrado e aparece o fogo na sarça ardente, onde nós começamos o nosso texto de hoje. Amém? Eu fiz uma introdução para os irmãos verem e entenderem que o processo de Deus, né, para tirar aquele povo, tem toda uma história que envolve várias pessoas, que envolve, né, é algo tão grandioso que Deus tem para nós, que às vezes a gente quer que esse milagre aconteça direto, caia no nosso colo, buf, né? Mas quando isso acontece e nós percebemos que caiu no colo, assim, pô, aconteceu, não aconteceu assim. Deus estava preparando essa outra pessoa, ou essa outra, hoje preparando você para chegar até você. Amém? Às vezes nós achamos, pô, eu estava saindo ontem e aconteceu tal coisa. Não, mas não foi ontem que aconteceu. Deus já tinha, preparado isso há muito tempo, né, para que acontecesse naquele exato momento. Não foi na hora que Deus te deu aquilo, não. Deus sondou o teu coração, estava vendo, estava te transformando, estava transformando outra pessoa, né? Tanto que quando Moisés pisa nesse solo sagrado, Deus manda ele tirar as sandálias dos pés, que ele está num solo sagrado. E Moisés, né, ali, Deus dá a orientação para ele. Veja bem, Deus dá a orientação. Deus orienta o servo dele. Sempre, se você é servo de Deus, Deus vai orientar você. Deus vai orientar, né? Não acontece da noite para o dia. Deus orienta você, né? E aqui levou 80 anos, né, para que Deus falasse com Moisés. E eles já estavam presos 370 anos lá, né? Então, Deus prepara um homem, Moisés, né? Ele vê o coração de Moisés, vê o coração do povo, mas ele entende que o coração de Moisés está apertado porque ele sente o ódio do povo dele, né? Eu fiz errado a frase. Ele sente o ódio que o povo está sentindo por ele, né? Então, ele tem aquilo na mente dele, que ele é odiado pelo povo. Por quê? Porque ele morou no Egito, lá com o faraó, tinha o domínio melhor enquanto o povo era escravo. E ele não conseguiu tirar o povo de lá. Muito pelo contrário, tinha que cobrar serviço, né? Então, ele era odiado pelo povo. E Deus viu isso no coração de Moisés. Isso tornava Moisés aflito, né? E Deus aparece na sarça ardente e fala com ele. O anjo do Senhor aparece, que era Deus, e conversa com ele. Sabe o que Deus diz para ele? Volta lá. Da onde ele tinha fugido, volta lá. Volta lá que eu vou te usar. E Moisés fala, mas eu não consigo falar, eu não sei falar, eu não sei me expressar, né? Eu sou encabulado, né? Eu sou um cara quieto. E Deus fala, mas eu vou falar pela tua boca. Quando tu abrires, eu vou te orientar. Quem puder dar glória a Deus, glorifica a Deus. E Deus vai te orientar. Pela sua boca sairá a voz de Deus. E aqui Deus fala para Moisés que é para ele falar que Deus vai estar falando no lugar dele. E Moisés ainda insiste, mas eu não quero, eu não posso, eu não sei. Daí Deus fala de Arão. Deus fala de Arão. Mas ele tem boa fala, eu falo para você e você fala para ele. Por isso que eu amo esse Deus que eu sirvo, sabe? Deus, ele é tão certo e tão justo que ele não pula as ordenanças, que ele não pula aquele que ele capacita, né?
se aquela pessoa não está se sentindo bem para falar, mas ele vê ali em Moisés um líder, né? E ele podia muito bem, não, então tá, você vai junto, eu vou pedir para Arão falar, não, ele não faz isso. Eu falo para você, e você fala para Arão. Porque Deus é muito justo. Amém? Se Deus era com Moisés, vai ser sempre. Né? E Deus fala assim, eu vou falar para você, e você vai falar para Arão. Amém? Nós temos que entender isso, a seriedade que Deus faz as coisas. Não é nada avoado, não é nada sem pensar, nada sem planejamento. Né? Deus faz algo divino, faz algo maravilhoso, ele faz tudo com a interpretação e tudo certo para não deixar dúvidas para ninguém. Por quê? Porque ele não é homem para mentir. Ele não é homem para fazer as coisas de homem. Né? Ele faz em prol de todos, para a salvação de todos. Né? Então, Deus dá essa ordenança para ele e ele vai até Faraó. Mas antes ele pergunta para Deus, mas se eu for lá, eu digo, quem me mandou? Daí Deus fala, eu sou que te mandou. Né? Então, é interessante, tá? Eu gostaria de focar aqui, para vocês que estão ouvindo essa live, para vocês entenderem, né, a importância que Deus dá no todo, né, na organização espiritual toda, né, que ele desenvolve, o tempo que ele levou, né, o tempo que ele levou para tirar o povo, pelos motivos que o povo estava reclamando, e também para provar, porque quando a gente vê assim, Deus abriu o Mar Vermelho, mas olha só o trajeto que foi andando até chegar lá. Amém? Então, assim, muitas coisas nós passamos, mas tem uma trajetória. Nós temos que passar, tem uma trajetória, para que nós podemos ser fortalecidos em Deus, acreditar em Deus. E ali Deus também queria que o faraó, né, entendesse que o Senhor era Deus, e não os deuses que eles serviam, né? Então, Moisés vai para lá e Deus alerta, tudo que vai acontecer, Deus já fala para Moisés, você vai lá falar, ele vai permitir, não vai permitir, vai acontecer isso e não vai acontecer, eu vou endurecer o coração dele, depois ele vai, eu vou abrir o mar, eu vou deixar vocês passarem. Deus conta tudo a Moisés que vai ser feito, para ele ter fé, acreditar, mas que as dificuldades que ele vai enfrentar, né? E aí, né, e para mostrar para Moisés que ele era Deus, Deus pede para Moisés, larga o teu bastão aí, larga a tua vara, e se transforma numa cobra, e Moisés corre, né, se afasta, e daí Deus agora pega pelo rabo, daí pega e se transforma na vara, daí faz também a mão dele, põe a tua mão no coração, tira, mão com lepra, põe a mão no coração de novo, tira a mão mostra a carne. Então Deus mostra ali que ele tem poder, os milagres dele, as maravilhas dele. Então, tipo assim, eu estou com você o tempo todo, né? O tempo todo. Então, é isso para provar que tem toda uma história por trás até eles chegarem à liberdade deles, né? A liberdade foi plena que conquistada, né? Foi solicitada a Deus, né? E o que acontece? Deus manda Moisés lá insistir, né, na libertação. E Deus, já sabendo que não ia fazer, Deus começa a manda nove, como é que eu vou dizer? Não queria dizer pragas, né? Mas manda 9 motivos, né? Vamos usar como motivos, 9 motivos para que Faraó entenda que ele é Deus, né? Só que quando a gente lê os motivos lá, que o Nilo se transforma em sangue, né? Deixa eu ver o que mais que ele faz aqui, é o sangue, os peixes morrem, né? E acabam apodrecendo, manda os mosquitos, depois as moscas,
vem a peste, a chuva de pedra e tempestade, né, uma nuvem de gafanhotos, e depois 3 dias a luz do sol. Então, ele manda isso, mas tudo isso tem um significado, né? Deus não manda isso por um acaso, né? E, quando Deus ordena a Moisés trazer essas 9 maravilhas, esses 9 milagres de Deus, né, para mostrar o poder de Deus a Faraó, ele faz isso usando também a natureza. Por quê? Porque para cada época do ano, né, o faraó acreditava num Deus da fertilidade, num Deus da fortuna, num Deus, né, da fome, num Deus da peste. Então, ele acreditava, né, e cultuava esses deuses. Então, Deus faz acontecer as coisas exatamente no mesmo período onde ele crê nos deuses, para confundir mesmo, né? Então, ele usa as leis naturais, né, para confundir, tipo assim, o teu Deus está te amaldiçoando. Então, Deus usa essa estratégia, né, de mostrar o milagre dele, para mostrar que só eu, enquanto eu salvo meu povo, os seus deuses vão fazer você sofrer. Porque era a forma de Deus mostrar o poder dele, né, porque eles não acreditavam em Deus, eles acreditavam no Deus deles. Então, se o Deus deles está contra eles, está apodrecendo, mandando gafanhoto, pragas, dizimando com peste, matando o filho dele, né? E não acontece nada para os hebreus, né, para o povo que está cativo, ele começa a acreditar em Moisés e começa a acreditar no Deus, que é um Deus poderoso. Porque quanto às pessoas que adoram esse Deus, não acontece nada. E todos os deuses deles acabam recaindo todos os problemas sobre os egípcios, né? Então, Deus prepara tudo isso, né? O Nilo, naquela época, ele era o centro de economia e do culto da nação toda, né? Era uma força vital, e ela se transforma em sangue, né? Os peixes não podiam viver em água avermelhada e grossa. Então, só que naquela época também existia a fertilidade, o Deus da fertilidade, né? Então, o que Deus faz? Usa o poder da natureza, né? Ele aciona o poder da natureza, e o lodo sobe e deixa tudo vermelho, onde os peixes morrem, e o Deus dele, da fertilidade, acaba, ele fica sem entender, né? Porque se o Deus da fertilidade, por que está matando tudo, né? Mas ele não, mesmo assim, o faraó não solta. Daí Deus começa a mandar os outros motivos para ele entender que ele está errado e que existe um Deus poderoso, né? Que 7 dias depois, mais tarde, ele manda as rãs, né? Fugindo das margens do rio e dos peixes em decomposição à procura de refúgio nas casas. Então, como estava aquele mar já com peixe apodrecido em decomposição, as rãs fogem e começam a invadir as casas, né? É interessante, nós estamos quase no horário ali, né? Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas para vocês entenderem que Deus fez todos esses motivos, né? E essas pragas ocorreram durante um período de 6 meses a 1 ano, né? Foi o período que Deus usou para transformar o coração do faraó, ou fazer ele entender, porque ele não queria entender. Daí vem um momento de reflexão. O que você não entendeu ainda da verdade de Deus? Você está sofrendo de graça. Entenda a história de Moisés, entenda a abertura do Mar Vermelho, porque é isso que Deus está esperando de você, uma transformação para que ele possa abrir um mar que está fechado à sua frente, para que você possa atravessar em segurança. Mas antes disso, você tem que olhar o teu passado, tem que olhar o que você fez e tem que orar a Deus, se arrepender, reconhecer que Deus é o Senhor e o mar vai se abrir. Esse mar de dificuldades está na sua frente, que você não consegue imaginar como atravessar. Deus tem 2 maneiras. Ou ele vai fazer você andar sobre as águas, ou ele vai abrir o mar vermelho para você. Se você crê nisso, dê um glória a Deus, dê um amém.
né? Então, não importa muito o que aconteceu, porque muitos historiadores falam que aqui dali cientificamente é comprovado que o Mar Vermelho baixou as águas naquele momento, enfim, foi um fenômeno da natureza, do sol de 3 dias também. Não interessa o que eles falem, né? O que importa é que tudo ocorreu para que o povo de Deus saísse ileso de todo esse processo, né? E Deus sabia os dias exatos disso acontecer, porque Ele é o dono do universo, porque Ele é o Deus que cria as coisas, porque Ele criou tudo e Ele manda na natureza. Então está tudo interligado no poder de Deus, mas o homem ele quer colocar um ponto final dizendo que foi isso, que foi aquilo, né? Mas ele esquece que tudo isso foi Deus que criou. E o domínio está sobre Deus. E ele só está falando isso porque Deus deu vida a essa pessoa também que está falando coisa errada, né? Então, o povo, através de todas essas maravilhas, esses prodígios, né, que Deus faz através de Moisés para forçar Faraó a levar, a libertar o povo, né? Nós temos aí 600 mil homens, dando um total entre homens, mulheres e crianças de 2 a 3 milhões de pessoas, né? Se você ficar na frente do seu computador agora, ou na frente do seu smartphone, e ir se afastando dele, deixa ele parado onde está e se afastando dele, vai chegar um momento que você não vai chegar mais no smartphone, né? Você vai estar uma quadra de casa, vai estar longe, você não vai chegar mais. Correto? Você consegue entender isso? Então você imagina, quando Deus abre o Mar Vermelho, tinha atrás de Moisés já tinha um espaço. Existia 3 milhões de pessoas. Isso dá o que? Quase uns 3, 4 quilômetros, talvez, de pessoas, né? Geralmente Jesus fala em multidão, né? Aqui não, aqui Deus registra a quantidade, né? Registra a quantidade. Louvado seja o nome do Senhor. Paz, Liviane, tudo bem? Seja bem-vinda, boa noite. Então, Deus, ele faz esses 600 mil homens, esses 3 milhões de pessoas, de um certo momento, de uma certa metade para trás, ou metade, ou um pouco antes da metade, tudo que aconteceu lá na frente, o milagre que Deus fez de abrir o Mar Vermelho, essas pessoas nem viram o que aconteceu. Amém? Não viram, porque não tinha como, era muito longe, né? Eles não sabiam que Moisés estava abrindo, que estava com o seu bastão lá, seu cajado levantado, pedindo para Deus, clamando a Deus para que abrisse o mar, para que eles pudessem sair, né? Ou melhor, Deus dando orientação para Moisés. Aquelas pessoas, quando chegaram ali, né, já estava aberto, eles, como isso, né, como isso podia estar acontecendo? Então, é a mesma coisa. Muitas vezes a gente não vê o milagre que Deus faz nas nossas vidas, não vê. Esse milagre simplesmente já aconteceu. E quando nós vamos passar, né, Deus já cuidou de tudo na nossa frente. E a gente não sabe que aquilo ali foi um milagre. A mesma coisa que aconteceu com esse povo. Esse povo vinha lá atrás, eles não viram o grande milagre, né? Eles só viram aquele mar aberto. E passaram por dentro. O que aconteceu, eles não sabem o que aconteceu. Claro, obviamente, depois, no conversar, a Bíblia não mostra isso não é o mais importante também, mas provavelmente depois, como é que isso aconteceu? Quem foi que abriu, né? Foi milagre de Deus, não foi? Depois sim. Mas olhando para nossas vidas, né, porque nós enfrentamos, muitas coisas Deus tira da nossa frente e a gente não sabe, porque a gente está ligado em outras coisas, porque esse povo todo estava preocupado com quem? Com quem estava atrás deles, que era o faraó e os soldados. Eles estavam muito preocupados lá, porque eles não tinham fé que Deus tinha levado eles para lá e que Deus daria a liberdade para eles, a promessa de Deus seria cumprida, né? Então, se Deus te prometeu algo, e Deus promete, porque está na Bíblia, que nós temos promessas de Deus, né? Nós temos que crer com fé que nós vamos ter todas essas promessas cumpridas na nossa vida. O fato é que nós não acreditamos. O fato é que nós estamos tão preocupados com preocupações que a gente está olhando para trás e não está olhando para Deus. Amém?
e as promessas começam a vir e a gente começa a nem perceber onde é que elas estão. Sabe por quê? Porque o mar já está aberto. Você que não está achando o caminho dele. Oh, glória! Você não está achando o caminho para passar pelo Mar Vermelho. O mar já está aberto. Deus já abriu este mar. Toma posse. Deus já abriu desse mar. Você que não está achando o caminho. Sabe por quê? Porque você está preocupado, você está ansioso, ou ansiosa, preocupada. Então, sabe por que isso? Porque você não entregou a tua vida na mão de Deus ainda. Quando você entregar no altar as tuas petições, quando você entregar a tua vida em Deus, você vai começar a enxergar o mar aberto. E se não tiver aberto, Deus vai fazer você caminhar sobre as águas. Glória a Deus. Amém? Então, não creia que o mar esteja fechado. Creia que o mar já está aberto. E que você precisa encontrar o caminho. Que você precisa, sim, estar em dia com as suas obrigações com Deus. Amém? Porque esse Deus que eu sirvo, ele é maravilhoso. Esse Deus que eu sirvo é um Deus provedor. Mas ele dá aquilo, não que a gente quer, mas aquilo que a gente necessita para mantermos a nossa fé nele, ligado com ele. Amém? E se nós não entendemos isso, não tem problema. O fato é que nós temos que seguir o caminho certo. No entendimento, a gente vai depois, no caminho, a gente vai entendendo como procede. Agora, não deixa de fazer certo por não entender os desígnios de Deus, os propósitos que Deus tem para a tua vida. Porque não se questiona com Deus isso. Se vive, se sente, isso é fé. Fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Isso é fé. É sentir a presença de Deus. Momento de reflexão. Você tem sentido a presença de Deus na tua vida? Você tem sentido que Deus é contigo? Você tem sentido? Se você fizer uma retrospectiva da tua vida, quando você estava cativo no mundo, nos vícios do mundo, e Deus te tira de lá, ele abre esse mar para você. E o mar representa o quê? Uma infinidade. Porque são muitas as águas, né? E Deus abre isso, esse universo de águas para você. Deus abre. E você começa a caminhar no meio deste mar aberto, sem te acontecer nada. E você olha para trás. Se você não tivesse se libertado, se Deus não tivesse te dado a oportunidade para você, onde você estaria hoje? Tudo aconteceu na tua vida porque as mãos de Deus estão sobre a tua vida. As mãos de Deus estão sobre a tua vida. E Deus faz acontecer a tua vida. Quando você dorme, ele está te protegendo. Quando você vai para o trabalho, ele está te protegendo. Agora, você, qual a tua intimidade com Deus? Porque Deus faz 50% e você faz outros 50%. Amém? Deus te ajuda, mas você tem que querer ser ajudado. Irmãos, vamos terminar por aqui. O horário já passa. Está chegando quase no final já da meia-noite já. Gostaria de agradecer a todos pela presença. Também que os irmãos possam ter entendido este mar aberto, né? Este mar fechado representa as nossas angústias, né? As nossas dificuldades, as nossas dúvidas também, né? Porque quando a gente tem dúvida, a gente não consegue ir para frente, né? E quando esse mar está fechado, é isso, as nossas dúvidas, a nossa crença fica em dúvida, fica abatida, né? Nós temos a nossa esperança, né? Já está virada, em vez de esperança, em desespero. Então, Paulo fala, quando ele prevê a morte dele, ele fala que não desfaleçam na fé por causa das suas provações. Amém? Porque se você olhar a vida de um cristão reto a Deus não é fácil. A vida de um cristão reto a Deus, ela é cheia de carências.
cheio de carências, né? Mas nunca falta o amor de Deus na vida deste cristão. Então, as dificuldades aparecem, porque quanto mais próximo de Deus você andar, maiores são as suas dificuldades. Por quê? Porque o demônio sabe que ele está perdendo você. E ele fica furioso com isso. Então, ele começa a tentar se levantar contra você. Mas daí nós temos na palavra a promessa de Deus que fala que o inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Então, você toma posse disso e acredite, e não deixe, não ache, né? Imagine que o demônio vai usar contra você. Ele vai tentar, mas não vai conseguir se você tiver fé, se você acreditar nas palavras que Deus, na promessa de Deus, que as portas do inferno não vão se levantar, né? Contra os filhos dele, né? Você é filho de Deus, né? Todas as perguntas, elas têm resposta. O problema é onde é que nós estamos procurando essas respostas. Amém? E aquele povo, ele é um povo que Moisés tira de lá, através da ordenança de Deus, é um povo sofrido, que sofreu muito, né? Moisés também sentiu os problemas também, e as dificuldades de ser um líder, e a história não acaba só na travessia do Mar Vermelho, continua, né? Vai mais ainda, mais problemas, sai de um e cai em outro, né? Então, nós temos que entender, né, a conviver nas dificuldades, porque é nas dificuldades que a gente fortalece a fé, amém? Nas dificuldades que a gente fortalece a fé. Enquanto Deus está nos provando, significa que Ele nos ama, né? Porque você não corrige aquela pessoa que você não ama. Não corrige, porque, não vou nem mais sentar com essa pessoa aí, porque não me adianta, deixa ela se quebrar lá na frente, lá. Porque você não fala isso para um filho teu, não fala isso para uma mãe, para um pai, para quem você ama, você não faz isso, você insiste com aquela pessoa. Por quê? Porque você ama. E quando a gente ama, a gente faz tudo para poder ajudar aquela pessoa, por amor. Amém? Amor ao próximo. Esse amor ágape, sem esperar retorno. Fazer por amar. Amém? Então, eu vou terminar, senão a gente vai ter uma vigília aqui, porque eu começo a falar, não paro mais, né? O Espírito Santo de Deus aqui abençoa, e a gente começa a falar, ele vai nos ordenando falar, a gente vai falando, vai ficando. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a presença de todos aqui, nesta live novamente, agradeço e oro pela vida dos irmãos, dos internautas que estão vendo aí também. Esse vídeo vai para o ar amanhã, eu já tenho um canal no YouTube lá. Peço aos irmãos a gentileza, que quem puder se inscrever no canal, eu preciso de bastante inscritos, que eu consigo transmitir por lá também, e me facilita muito a minha vida, porque é muito manual o que eu faço, e estou muito tempo, né? E, claro, hoje nós estamos em quarentena, eu consigo fazer mais rapidamente, mas quando começar as atividades realmente, o trabalho fica mais demorado, né? E acaba sobrecarregando. Então, se puderem se inscrever no canal, pedir para as pessoas se inscreverem, né? Não estou pedindo dinheiro, tá? Não estou pedindo dinheiro, eu estou pedindo só que se inscrevam lá, façam essa gentileza por amor à obra, porque daí eu consigo fazer, é uma exigência do canal que tem que ter um número de inscritos, a cada tantos inscritos, eles vão liberando algumas ferramentas, né, dentro do YouTube. Isso é uma norma lá do canal. Amém? E para lá ia me ajudar muito, porque eu faço aqui, eu uso um software, faço por aqui, depois eu tenho que baixar aí no computador, preparar e depois jogar lá para o YouTube. Então eu estou com quase 40 vídeos fora do ar aí, que eu tenho que preparar, porque não dá tempo de preparar, né? Aos pouquinhos eu estou colocando os vídeos. E depois eu coloco aqui, que lá no Facebook eu já tinha colocado o canal, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer, porque a internet ela fica um pouco lenta quando eu uso o software. Deixa eu ver aqui. Depois eu passo lá no canal, que eu acho que travou agora, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó, agora destravou de novo. Depois eu boto lá no Facebook, ou amanhã eu preparo melhor uma tela aqui para colocar,
porque o canal não tem, ele não segue até um nome personalizado, porque ele não permite, né? Então é cheio de letra, é difícil a pessoa achar. Mas se você clicar lá no Facebook no de ontem, eu acho, você já vai cair no canal, acredito eu, tá? Mas amanhã eu coloco de novo aqui e coloco no Face também o link dele. Vou orar por vocês, vamos orar. Acho que todos carecem de oração, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos se concentrar agora, então, em Deus, vamos fazer essa conexão com Deus, né? Aquilo que você tenha, os pedidos que você tem, que você quer pedir a Deus, é o momento que agora Deus abre o coração e é um momento que Ele vai nos ouvir, né? Nossos pedidos, nosso clamor, Ele vai nos entender, né? Então, peça de coração aquilo que realmente está te incomodando. Se não tem nada te incomodando, é o momento de você agradecer também, né? É o momento de gratidão. Sempre temos que ser gratos a Deus, amém? Porque além das dificuldades, de tudo que passamos, Deus é conosco sempre, né? Nós estamos aqui, né, para ser testemunho da palavra. Pai querido, Pai santo, Pai celestial, a Ti, Senhor, te agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas, pelas nossas mudanças, Pai, por aquilo que éramos no passado e pelo que Tu nos transformaste agora no presente, Senhor. Obrigado pela minha família, Pai, obrigado pelos meus pais, que o Senhor proteja sempre eles, mantenha eles sempre no Teu caminho, na Tua palavra, Senhor, e que seja feita a Tua vontade. Eu entrego, Senhor, a vida de cada um nas Tuas mãos, para que seja feita a Tua obra, Pai. Pai, eu sei que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor tem o poder de cura, Senhor. Então, eu oro neste momento a todas aquelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade de enfermidade, Pai, que talvez tenham perdido as esperanças, Senhor, independente sendo cristão ou não, Senhor, todos merecem, Pai, ter o Teu conhecimento da Tua palavra, todos merecem, Pai, ter uma vida salva, uma vida em Cristo, Senhor. Então, tenha misericórdia deste povo, Pai, e haja na vida dessas pessoas, curando, Pai, refazendo, Pai, todo o organismo, Senhor, que esteja afetado, que esteja danificado, Pai, que o Senhor venha agir, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Pai, que essa pessoa seja levantada, Pai, de onde ela esteja, que ela seja curada, Pai, pelo poder do Teu nome, de Jesus Cristo, Senhor. O Senhor leve a cura, Pai. Essas pessoas também, Pai, venham orar por aquelas pessoas que estão desempregadas neste momento tão difícil, Senhor. Que o Senhor venha abrir este mar, Pai, venha abrir portas para essa pessoa conseguir fazer aquilo que diz a Tua palavra, Pai, que nós temos que nos alimentar através do suor, do nosso suor, Pai. Mas se nós não tivermos emprego, Pai, como a gente vai fazer e cumprir isso que Tu nos ordenou a fazer, Senhor? Então, Pai, abra as portas, Pai, abra as portas financeiras, abra as portas de emprego, Pai, porque não tem nada mais humilhante que um pai de família não ter como comprar um alimento para a sua família, para os seus filhos, Senhor. Então, Pai, que humilhação é essa? Senhor, eu te peço, eu rogo a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que dê fartura a essas pessoas, Pai. Que o Senhor consiga, Pai, que o Senhor leve, Pai, uma porta de emprego para essas pessoas conseguirem, assim, cumprir, Pai, este fato de levar alimento para a sua casa, Pai, para que nunca falte mantimento, Pai, em suas despensas, Senhor. Oh, Pai, também oro por essas pessoas que são dependentes químicos, Senhor, que estão aqui nas ruas, perdidos, que o demônio já entrou no corpo, Pai. Que o Senhor venha, Pai, acabar com isso, arrebentar essas correntes, Pai. Jogue por terra, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que essas pessoas tenham a vida reconstruída, Senhor, e que elas nunca mais, Pai, coloquem algo de vício, Pai, em seus corpos, Senhor. Por isso eu te glorifico, Pai, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer isso. E basta uma palavra e todos serão salvos, Senhor. Ô Pai Santo e Pai da Glória, Pai, que o Senhor venha agir nessas famílias, Pai. Eu te agradeço e te glorifico em nome de Jesus Cristo. Amém
e amém. Amém, amados? Então, agradeço novamente a presença de todos, que possam dormir em paz, que o Senhor abençoe uma noite de sono tranquila, amém? E que amanhã, ao se acordarem, não esqueçam, é mais uma oportunidade que Deus lhe dá de você seguir o caminho certo, seguir o caminho de Cristo, amém? Acorde de manhã, ore a Deus, ore no momento que você estiver, se você tiver um tempinho, ore durante o dia, ore à noite. Eu me lembro que eu trabalhava aqui em Botafogo, eu orava 3 vezes ao dia. Quando eu chegava, eu ia para o banheiro da empresa, dobrava os joelhos, orava, agradecia a Deus. Ao meio-dia, quando eu almoçava, eu ia no banheiro, eu me ajoelhava, orava a Deus, e na hora de sair, eu orava a Deus 3 vezes ao dia. Né? São coisas que nós temos que praticar, porque quando a gente pratica isso, como qualquer outra coisa, a gente não esquece, e a gente sente falta depois, quando a gente não faz, né? Aquilo começa a fazer parte da nossa vida, e é muito bom você orar a Deus, é muito bom, porque você começa a ter uma intimidade maior com esse Deus maravilhoso. Amém? Então, agradeço a todos, eu vou deixar um instantezinho aqui, eu não estou conseguindo colocar som, devido a estar dando uma microfonia, que eu não sei o que é, mas eu vou deixar alguns, 1 minuto, 2 minutos aqui aberto, até cair a conexão. Amém? Agradeço a todos, muito obrigado por estarem aqui, e aguardo vocês amanhã, às 23 horas. Sexta-feira, eu tenho 2 convidados, o diácono Eliezer vai estar aqui, o evangelista Eliezer estará aqui conosco às 23 horas, junto também com o diácono Evaldo. Eu conheci ele hoje, acho que é Evaldo o nome dele, peço perdão se eu fiz confusão pelo nome, mas estarão os 2 aqui comigo, nós teremos uma palavra aí maravilhosa dentro das Escrituras de Deus, para que possamos compartilhar junto com vocês. Amém? Boa noite e a paz esteja com todos.